Boa tarde, gente. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela oportunidade Eu que de estar agradeço. aqui. E é um prazer estar aqui e eu tenho acompanhado o seu trabalho, entrevistando as pessoas, trazendo informações diferenciadas. E eu quero agradecer em nome de toda a comunidade pelo trabalho que você está fazendo. É muita generosidade da sua parte. Muito obrigada. Eu que agradeço, que eu acompanho o seu trabalho desde que o Papo de Reto tinha 3.000 seguidores só e a gente se espelha aí na sua luta, na sua batalha, né? A gente sabe que não foi muito fácil as coisas, né? Então, Não foi fácil, não. E não tem sido. E quando a gente começa a fazer alguma coisinha melhor, eles derrubam o perfil. Mas aí a gente monta de novo e volta para a batalha. sacode a poeira e dá a volta por cima, né, Jojo? Pois é, tem que ser assim, porque senão a gente fica muito fácil para eles, né? Verdade, somos a resistência. Somos a resistência, com certeza. Então, pronto, vamos começar, porque escolhemos muitos temas, porque eu falei que não ia dar conta de escolher entre os que a gente selecionou, porque todos são muito bons. Sua história é muito interessante, enriquecedora. Então, você pode começar contando o seu caso, a luta contra o lúpus, os problemas de saúde, obesidade, e como que você chegou aí na low carb, na keto. Tá, eu vou contar. Bom, eu venho de duas famílias de obesos, né? E fui obesa minha vida inteira, fui criança obesa, adolescente obesa, com efeito sanfona, né? Eu sou a famosa que se me abraçar eu toco um baião, né? Assim, porque eu fui sanfona minha vida inteira, à base de medicamentos, né? E inclusive assim, de chegar a ponto de ter problemas de tipo apagão mesmo, de entrar num avião aqui na Europa e sair sem a minha bota e não me lembrar, não sei até hoje o que aconteceu, né? Naquele voo com a bota, enfim, aquilo ali foi quando a ficha começou a cair. Mas isso é questão de que eu deveria parar de tomar remédio. Aí depois eu entrei numa vibe de que eu tinha que aceitar a obesidade, que a obesidade era legal. Eu nasci para ser assim, vou ser sempre assim, né? Aí o pessoal até brinca que é a Gabriela, né? Eu nasci assim, você... Então, eu sim, eu já fui uma ativista, né? Eu sempre tive essa coisa de ter paixões e de lutar pelas coisas que eu acredito. E eu acreditava que a, a minha forma de me aceitar era obesa e que não tinha outra solução. Só que eu esqueci que eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu tenho lúpus, né? Que eu tenho uma família com vários problemas causados pela obesidade, né? E com outras doenças relacionadas. Bom, em resumo, o meu lúpus entrou na pior fase de todas as fases, porque o lúpus tem fases, tem crises, né? Tem pessoas que, infelizmente, têm aquela coisa contínua. Eu não, eu tinha aquelas crises, né? Bom, e de repente o que era crise começou a ser uma coisa muito contínua, muito forte, e eu morando na Europa, quer dizer, eu já estava submetida a uma temperatura diferente, está longe da família, então quer dizer, a condição, a cabecinha já não estava muito boa também, né? Então eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais controlar o meu lúpus, e nem os médicos. Eu tive para agravar, eu comecei com um problema de síndrome do túnel tarsal, fiz cirurgias que não foram bem sucedidas, e eu sentia tanta dor na associação das consequências do lúpus mais o problema da síndrome, que eu decidi que eu não queria ficar com dor, só que ao invés de eu buscar uma solução inteligente, eu resolvi que eu ia andar de cadeira de rodas. Então, eu podia andar, só que a dor era tanta que eu, por exemplo, quando eu viajava para o Brasil, os aeroportos aqui, que são enormes, eu não aguentava andar. Então, eu ia de cadeira de roda. Então, e com aquilo ali eu fui me acostumando, né?
Só que com essa coisa toda, eu sou esposa de um esquizofrênico. E nós não temos nenhum tabu de falar isso, não. Tá? Então, como se diz, ele, inclusive, faz parte de uma campanha para conscientização, né, de pessoas que têm esse tipo de problema e que podem, sim, ter atividades profissionais e serem úteis à sociedade. Então, nessa época, ele vendo o meu estado, ele piorou muito. Então, aquelas 20 miligramas de olanzapina que ele tomava já não estavam adiantando mais. Ou seja, nós dois isolados, nós moramos na ponta de uma ex-ilha na Holanda. É um lugar que ninguém nunca ouviu falar. A Holanda é tão pequenininha, mas ainda assim a gente mora num lugar bem isolado. É uma parte muito turística que só tem isso aqui. Universidade e turismo, mais nada. Então, nós não temos familiares aqui. Ele é neerlandês, né? Eu brasileira, então nós não temos família aqui. Então, nós estávamos os dois muito doentes, cada um com o seu tipo de doença e isolados. E um dia eu cheguei extremamente, após uma crise do meu marido, eu cheguei extremamente desesperada no meu médico, que estava para se aposentar, e falei com ele, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim, porque eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E eu não aguento mais, eu estou tomando 6 tipos de remédio. A minha vida é dormir, comer, reclamar da vida e dormir de novo. E o ciclo vai assim. Faça alguma coisa por mim. Aí ele falou assim, olha, dentro da medicina tradicional, eu não tenho muita coisa mais que eu possa fazer por você, não. Já passei com você em todas as especialidades. Ele é um médico, o Raiz Arts, né? Seria o médico de família. Né? Muita gente acha que é o clínico geral, mas não. É o médico de família. O clínico geral é o internista. Bom, eu não me engano. Bom, mas então, o que aconteceu foi o seguinte, ele falou assim comigo, olha, é difícil conversar com você o que eu vou conversar agora, porque eu sei que você defende essa coisa aí de que a obesidade, né, é natural, essa coisa toda. Mas o que eu tenho para te sugerir é em relação à alimentação. Aí eu já me armei toda, 4 pedras na mão, falei, aposto que vai me passar dieta. Porque, gente, médico não pode ver um gordo que já quer passar dieta. Aí ele falou assim, olha, eu vou te recomendar um livro em francês, mas eu vou recomendar um livro para você ler, que é sobre a medicina do terceiro milênio, que é de um médico francês, e que ele trata diferentes tipos de doenças, porque ele acredita que isso vem da alimentação. E eu só olhando para a cara dele aqui, como tu diz, preconceituoso, né? Já está colocando a culpa na minha obesidade, que a minha obesidade é linda e ele está com inveja, aquela coisa assim. Aí, bom, resumindo, eu li o livro, ele aposentou, infelizmente, quer dizer, felizmente para ele, infelizmente para mim, né? E através desse livro eu cheguei na dieta do doutor Seignalé, né? A gente fala em português Signalé, mas é Seignalé, que é um médico francês, que fala sobre alimentação hipotóxica, que no caso seria uma alimentação ancestral, né? Nessa época, gente, para mim, alimentação para mim era hambúrguer, croquete aqui da Holanda, isso era alimentação, né? Oi? Qual o nome do livro? Chama A Medicina do Terceiro Milênio, do Dr. Seignalé. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar a referência. Eu acho que ele não existe em português, tá, gente? Eu acho que é só em francês, e eu tenho certeza, porque eu olhei ontem, existe agora um site em português de Portugal, que é só você jogar Dr. Seignalé, depois eu escrevo o nome dele para vocês, na internet vocês vão achar o livro, um resuminho do livro em português, muito legal, que um português fez, um nutricionista português fez. Bom, então aí eu cheguei nessa dieta, e é uma dieta que não ela é parecida com o que a gente prega no Brasil, né? Mas é uma dieta que tem alguns detalhes a mais, como, por exemplo, não cozinhar acima de 110 graus, 70% de preferência de alimentos mais crus, ela tolera o arroz, tem algumas particularidades, mas é uma dieta, querendo ou não, uma dieta ancestral de muito sucesso, e eu vi algumas melhores. Algumas melhores. Pouca coisa, mas eu vi. Mas para quem estava desesperada, já foi uma coisa muito legal, né? Então,
eu cheguei para conversar com esse médico, que foi a minha última consulta com ele. Falei, olha, eu estou tendo alguns resultados, eu gostaria que você me ajudasse. Tirar alguma coisa da minha medicação para que eu fique menos dopada, porque eu não tenho energia nem para cozinhar. E uma das coisas dessa dieta é ter que cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, ainda junto com a preguiça, o sono. Aí ele falou assim, olha, então nós vamos tirar a amitriptilina. Né? Com a retirada da amitriptilina, eu perdi 12 quilos sem dieta. Né? Na época, eu pesava quase 120 quilos. E realmente sem dieta mesmo. Assim, alguma coisa pensando em perder peso. De jeito nenhum. Naquele momento ali, eu queria era ficar menos drogada, né? Porque estavam os dois dentro de uma casa drogados, né? Então, eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, foi o que ele tirou, foi a amitriptilina, ajudou bastante mesmo, e eu consegui segurar. Bom, consultando na internet, que a curiosidade é muita, né? Eu venho de uma tradição de investigação da área de comunicação, então eu resolvi que eu iria investigar aquilo, e eu acabei chegando na dieta Dr. Atkins, que aí, no caso, não era uma coisa ancestral, mas que já existiam naquela época alguns pouquíssimos relatos na internet, tá? Em português. Em inglês já tinha muita coisa, mas em português existia pouquíssima coisa que falava alguma coisa. E eu também, como eu já tinha perdido 12 quilos, né, doutor? Aí a gente quer perder mais um pouquinho, ver se dá uma enxugadinha na figura, porque eu também estava muito pesada. Então, com a dor nas pernas e pesadona, a coisa só piora. Né? Certo. Então, bom, resumindo, eu entrei numa dieta Atkins suja. Eu chamo de suja porque não é o padrão do que a gente hoje prega, né? Porque tinha, assim, muitos farelos, tinha glúten, né? Todas essas coisas. Então, era simplesmente uma dieta voltada para a contagem realmente de carboidratos. Não tinha a preocupação de ser uma dieta limpa. Então, aí saiu um pouco daquele espectro do qual eu estava vindo, né? Da dieta limpinha, e eu fui para uma dieta sujinha, mas com contagem de carboidrato. Então, nessa época, eu comecei eu tive muita dificuldade para entrar em cetose pela primeira vez, e assim que eu entrei, é claro que a gente passa, né, por uma adaptação, e logo após o período de adaptação, eu comecei a me sentir fantástica. Eu comecei a me sentir uma nova mulher. Sabe aquela coisa de propaganda de absorvente feminino? Uma nova mulher, aquela coisa. Eu tava na... Gente, era só me filmar, porque eu estava preparada para propaganda. Uma nova mulher. E eu comecei a perceber, porque aqui em casa, tudo que um faz, o outro faz junto. Então, eu comecei a perceber um pouco mais de clareza mental. Meu marido é um homem inteligentíssimo, mas eu comecei a perceber um pouco mais de clareza mental e que ele estava diferente. Tinha uma coisa diferente nele. Então eu falei, gente, pode ser da alimentação, porque ele estava fazendo junto comigo, né? Então, e ele começou a perder peso, porque vocês homens, doutor, com todo respeito, mas vocês vocês perdem peso e deixam a mulherada com muita inveja. Bom, e aí ele começou, né, a perder bastante peso, ele começou a voltar, né, a ter um bom humor, o que para mim era fantástico, e conviver com a pessoa emburrada 24 horas por dia não é moleza, né? Então, tudo aquela revolução que eu estava sentindo começou a acontecer nele também. Eu acredito que em uma proporção muito maior. Muito maior. E isso, ele começou a ficar curioso com isso, né? E ele comentou com o psiquiatra dele. E o psiquiatra pediu para conversar comigo. Eu falei, pronto, agora vou chegar lá, ele vai me passar um sermão, vai mandar eu cuidar da minha vida, não sei o que mais. Bom, só que aconteceu o contrário. Quando eu cheguei lá, ele perguntou para mim, você está fazendo dieta cetogênica? Estou. O seu marido está te acompanhando? Está. Então você está de parabéns. Eu vou começar a fazer um pequeno desmame da medicação do seu marido e nós vamos baixar essa medicação. Aí eu parei e fiz assim, ó.
Aí ele falou assim, ele teve avanços maravilhosos, ele tá uma pessoa, ele tá uma outra pessoa. Eu fiquei assim, até que enfim eu fiz alguma coisa certa, né? Aí, bom, resumindo, de lá para cá, ele saiu dos 20 e tantos, que já não estava dando conta mais. Hoje, quando ele toma medicação ainda para controle, ele toma 5 miligramas, faz o ajuste com dieta cetogênica e só quando ele passa por uma situação extremamente estressante, porque isso, infelizmente, ele é submetido a isso no trabalho dele, tá? Então, extremamente estressante, aí ele pega um final de semana, aí ele fala que a jacaba é medicinal. Por orientação, né, de um protocolo que o psiquiatra montou, ele toma 10 miligramas e vai dormir que nem um bebezinho e acorda revigorado, mais ou menos isso. Num resumão, é isso aí. Então, eu não tenho um caso de remissão de esquizofrenia em casa, como já existe documentação do Dr. Eric Bestman de remissão total, tá? De esquizofrenia através de dieta cetogênica, muito bem documentado, tá? Mas eu tenho um caso de quase remissão e eu falo assim que ele ressuscitou, inclusive profissionalmente, tá? E isso é uma coisa que absolutamente todo mundo que trabalha com ele sabe desse caso, todo mundo que trabalha com ele é testemunha da gigantesca transformação que ele teve. A mesma coisa aconteceu comigo, eu perdi 44 quilos depois, né? Fora aqueles 12 da retirada do remédio, eu perdi 44 quilos. E, como se diz, todo dia de luta, né, doutor? Porque também o negócio também fica parecendo que é mágica, não é, né? Tem que ter uma Verdade. certa disciplina nisso aí. Mas então aí começou a minha história. Aí eu acho que a minha história começa aí. Que não foi relacionado ao emagrecimento, mas a partir do momento que eu consegui manter as minhas cetonas, os corpos cetônicos em um nível um pouquinho mais alto, tá? Porque, inclusive, o psiquiatra me perguntou se eu já conhecia protocolo autoimune. E eu fui buscar informações e comecei a fazer. Depois cheguei, inclusive, foi quando eu comecei as minhas atividades. Mas eu já na internet já participava de muitos grupos no Brasil e na Europa, de pessoas que tinham lúpus, pessoas que tinham doenças autoimunes e essas coisas. Então, independente, só para reclamar. Então, eu participava, tentava buscar ajuda, tentava buscar médicos, principalmente para imigrantes que não tinham condição de pagar tratamentos, imigrantes que não tinham papéis para poder ter acesso ao sistema de saúde. A gente tentava buscar ajuda com médicos brasileiros que moram aqui na Europa, com alguns médicos sul-americanos, essas coisas. Então, eu já era, de certa forma, uma pessoa que tinha uma certa influência nesse mundo aí. Mas não tinha nada a ver com alimentação. Quando eu comecei, eu entrei no Grupo Palio. O Grupo Palio devia ter cerca de 50 pessoas, foi o primeiro grupo brasileiro, né? Que mais pouco depois, eu e a Patrícia Aires nos tornamos as administradoras do grupo, né? Foi um grupo que fez a história da paleo e low carb no Brasil, e foi através desse grupo que a coisa se popularizou. Surgiram outros grupos maravilhosos, até maiores, inclusive, e ainda bem que continuem surgindo, que surjam 10 por dia, ótimo, né? Mas, então, nessa coisa toda, ali existiam diariamente, 24 horas por dia, por incrível que pareça, debates assim, científicos maravilhosos. Então, ali nós tínhamos o Dr. Souto, o Dr. Eric Neves, o Dr. Estevão Borges. Era uma equipe muito boa, pessoas muito engajadas e contando as histórias de transformação. Quando eu me percebi, eu já não estava tomando absolutamente nenhum medicamento mais. E assim eu estou até hoje, desde 2012. Então, é claro que de vez em quando eu me desestabilizo emocionalmente, o corpo sente. E uma vez ou outra eu tenho uma crise e eu tenho que tomar um pulso. Mas é aquela coisa, eu vou lá, tomo um pulso, fico loucona, como eu brinco com as meninas, né? Fico loucona, sossego um pouquinho. Algumas vezes ainda tomo por 1, 2 semanas alguma medicação, mas nada mais do que isso. O resto é tudo feito através da alimentação.
Então, nossa, curou lúpus, de jeito nenhum, porque quando eu faço uma gracinha alimentar, gente, se a gracinha alimentar durar mais de 2, 3 dias, eu me inflamo loucamente, assim, que parece que eu vou explodir. Por isso que eu não recomendo de jeito nenhum, se você está aí num protocolo autoimune, se você transformou a sua vida através da alimentação, porque você tem necessidade, né, para uma coisa terapêutica, tira essa coisa de sair fora de muitas concessões da sua vida, porque isso não é para gente, né? É diferente do caso da pessoa que está ali com um caso de obesidade, né, e tal, mas para a gente eu vejo que o impacto é muito grande. Bom, então o que aconteceu? Uma luz se acendeu na minha cabeça um belo dia, porque eu falei assim, foi inclusive numa época que nós tínhamos um grupo à parte, que era aonde nós filtrávamos os estudos para jogar nos grupos, né? Então, nesse grupo, um dia, as pessoas fizeram uma brincadeira comigo, que era meu aniversário de remissão do lúpus. E naquele dia, deu uma luz assim na minha cabeça, eu falei assim, gente, outras pessoas poderiam estar passando pelo que eu estou passando. Esse estado de graça, né? Essa coisa de estar com a vida melhorada depois que eu achei que eu nunca mais teria jeito, né? Assim, entre aspas, eu não tenho mais jeito. Não se falava isso todo dia. Não tem mais jeito. E eu tenho uma tendência para o vitimismo, que é uma coisa louca. Então, eu socava o pé no vitimismo loucamente. Então, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a falar da minha alimentação dentro dos meus grupos de doença autoimune. Eu vou começar a falar do que tem acontecido na minha vida, relatar para essas pessoas, né? Que talvez elas possam buscar alguma coisa e ter algum alívio na vida delas. Inclusive, que no nosso grupo tinha muita gente com fibromialgia. Era loucura. Gente, como tem gente com fibromialgia nesses grupos, vocês não têm ideia. Então, nessa coisa aí, quando eu comecei a relatar, as pessoas falavam assim, porque só escrito eu não consigo entender. Inclusive, nesses grupos, a maioria são portugueses, né? São lusófonos, mas são portugueses. Né? Existem muitos brasileiros, mas a maioria são, nos grupos, né, de autoimune, eram portugueses. E aí eles começaram a falar, poxa, quando você vier por aqui, num país tal aqui da Europa, vamos tomar um café. Vamos fazer um encontrinho. Fica parecendo um encontrinho de blogueira, né? Vamos fazer um encontrinho. Vamos. Eu já falo pouco, né, doutor? Já deu para perceber. Não, fica à vontade. Aí me chama para tomar um café, como é que eu não vou? E aí que entra um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Eu e meu marido, nós praticamente, não agora no período de pandemia, é claro, mas nós temos uma vida que é praticamente considerada de nômades, porque ele tem que viajar muito. E como ele tem que viajar muito, e eu não posso deixá-lo sozinho, porque, afinal de contas, o olhinho na dieta é o que tem que ter, porque é uma criança grande. Então, então a minha disciplina tem que servir para mim e para ele, né? Então, o que acontece? E também porque eu gosto. Então, eu viajo junto, né? E nessas viagens, eu sempre levava algum material impresso para as pessoas, traduções, levava resumos e conversava com essas pessoas. Dessas conversas, o que era para tomar café com 1, 2 pessoas, de repente tinham 20, tinham 30 pessoas em cada país que eu passava, aqui na Europa. Então, não é que eu um dia parei e falei, eu vou fazer. Aconteceu que, de repente, eu estava fazendo o que hoje a gente chama de keto na estrada, e é o que eles colocaram o nome de levar a palavra. Então, eu assumi isso como uma missão e hoje eu levo a palavra para as pessoas que querem me ouvir, né? E tento orientar as pessoas para buscarem ajuda. Então, é aquela coisa assim, eu tento mostrar para elas um caminho, né? E eu espero do fundo do meu coração que elas tenham pelo menos a metade da paz e do sucesso que eu tive em termos de qualidade de vida. Então, é claro que tudo isso, o resultado de cada uma dessas pessoas depende também do grau de comprometimento que elas têm com todo o processo e com o novo estilo de vida, né? Porque, afinal de contas, não é mágica. Eu não gosto que passem essa imagem de uma low carb, de cetogênica,
de coisa ancestral mágica, porque isso é mentira. É muita luta mesmo, mas é uma luta gostosa demais, né? Basta você mudar como você encara tudo isso aí, que você vira até ativista de tão bom que é. Então, eu tento mostrar para as pessoas todas essas coisas. De lá para cá, eu resolvi fazer uma pós-graduação, né, em jornalismo científico, para poder saber como me comunicar de uma forma melhor e levar a palavra dos profissionais de saúde de uma forma correta, não cometer uma heresia científica, né? E aproveitei também algumas matérias e acabei entrando na carreira acadêmica de dietista, que é o nutricionista do Brasil, mas não tenho, nunca tive e continuo não tendo a mínima intenção de ser uma clínica nem nada. O meu negócio é levar a palavra mesmo. A minha intenção é fazer com que um número maior de pessoas... Olha, se toda essa minha luta, doutor, se eu conseguir, no final, tirar uma pessoa do limbo que eu vivia, nossa, minha luta vai ter valido a pena demais. Mas eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo ainda. Excelente. Porque, bom, quem passa sabe do que eu estou falando. Eu não vou falar mais não, senão eu fico emocionada. Mas então, essa é a minha história. Hoje eu tenho, sim, o respaldo acadêmico, mas quando eu comecei era só ativismo mesmo, e hoje eu continuo como ativista e caço confusão, caço treta, derrubo o meu perfil, e eu vou lá e volto, e as pessoas não se interessam por ciência, então eu busco piadinha, porque tem esse detalhe, eu queria ser palhaça, mas não tem talento. Então eu pego o meme, jogo no meu perfil, as pessoas vão ver um meme, e acabam lendo um estudinho científico, um resuminho, né, de algum médico, né, aquela coisa assim. Então, a gente chama o pessoal com brincadeirinha e eles acabam lendo coisa séria que pode e eu desejo que mude a vida dessas pessoas. Excelente, excelente. Então, você vive na estrada aí com seu marido. Como é que você faz para manter a alimentação cetogênica aí nessa correria aí de viagens, restaurantes? Como é que funciona isso, Jojo? Olha, no princípio, eu brincava, né, que eu era a cigana Sandra Rosa Madalena. Ele nunca entendeu o que é isso, porque é estrangeiro, não conheceu, né? A cigana Sandra Rosa. Mas porque tinha aquela coisa assim na cabeça dessa coisa nômade, principalmente de trabalhar pela internet, essas coisas. Ele não, mas eu sim, né? Para poder acompanhá-lo. Então, eu tinha que achar um jeito que eu continuasse tendo os benefícios que eu estava tendo e que eu tenho, né, até hoje, que as viagens não atrapalhassem a minha remissão e nem a dele, principalmente a dele, porque inclusive ele deu um boom profissional depois que ele melhorou, né, daquela coisa letárgica que ele vivia por causa da medicação que é muito forte, né? Então, aí o que aconteceu? Ele floresceu profissionalmente, mais ainda, na carreira dele, né? Então as viagens aumentaram e eu senti a necessidade de desenvolver algum protocolo, alguma coisa que a gente conseguisse levar a vida na estrada sem sair dos nossos objetivos. Porque, para falar a verdade, eu já estava disposta até a ficar em casa, caso eu não conseguisse fazer esse ajuste, porque eu não queria abrir a mão da qualidade de vida que eu tinha alcançado. Então, de repente, eu vi que era tão fácil, porque, por incrível que pareça, quando a gente fala assim, é um ativismo, estou levando a palavra, estou brigando contra não sei o que lá, fica parecendo que a gente está falando, doutor, de alguma fórmula que foi inventada num laboratório. E, na verdade, a gente está brigando para as pessoas comerem comida. Por incrível que pareça, a gente está brigando para as pessoas fazerem o que elas nasceram para fazer, que é comer comida. Eu não estou brigando para a pessoa tomar remédio, tomar suplemento, pelo contrário. Eu estou tentando evitar que elas façam isso desnecessariamente, né? É claro que eu tenho a plena consciência hoje, né, que passa depois que passa todo aquele romantismo, né? A gente sabe que a maioria das pessoas
em casos mais graves, elas têm sim que ter algum um medicamentozinho ali para o momento que o bicho pega, vamos falar assim, né? Então, eu não gosto que misturem o meu ativismo pela comida de verdade com uma coisa que acontece muito, principalmente em algumas partes aqui da Europa, que é parecer que a pessoa está brigando com a medicina. Isso eu sou completamente contra. Eu acho que as duas coisas podem andar lado a lado e elas se complementam. Então, essa é a minha visão e a minha vivência, principalmente unida com a vivência de todas as pessoas que eu ajudo através da internet e que eu ajudo pessoalmente. Então, eu posso dizer mesmo, uma coisa complementa a outra. Uma coisa não exclui a outra, de jeito nenhum. Excelente. Então, esse negócio de falar assim, nossa, eu vejo assim, mas foi o médico. Ué, foi. Ele é um profissional capacitado. Se ele não ainda aceita as coisas que você acredita, gente, eu tenho até pastinha de estudo. Leva a pastinha de estudo, conversa com ele. Né? Se não deu jeito, troca de médico. Mas o problema não é a medicina em si. Isso é um outro assunto. Mas é bom deixar isso muito claro. Eu não compactuo com esse movimento. Bom, então, o que aconteceu? Eu tinha que achar um jeito. Aí eu comecei a perceber o seguinte, gente, eu não estou brigando com essa luta toda, não é para poder tomar suplemento, para tomar remédio, para drogas ilegais, nada, ou legais, nada disso, é para comida. Não é possível que eu não consiga carregar comida junto comigo. Né? Então, eu comecei. Primeira atitude, que foi a atitude de mais sucesso, né? Surgiu o Airbnb. Então, hoje, quando eu não consigo um quarto de hotel que tenha cozinha, eu prefiro alugar um apartamento que tenha cozinha. Nossa, mas você viaja até quando eu vou de férias? Sim, apartamento com cozinha. Nossa, mas você viaja para cozinhar? Gente, quando você viaja, você não continua tomando remédio? Doutor Eurípides passou um remédio para você. Você viajou, você não vai continuar tomando remédio? Verdade. Nossa, mas você viaja, você foi para a praia e cozinhou? Eu cozinhei, mas ao mesmo tempo também eu fui num restaurante numa noite, conheci a comida típica, me esbaldei, saboreei, só não precisa ser todos os dias. Principalmente quando você é um nômade que passa mais de 60% dos seus dias na estrada, que é o meu caso, fora da pandemia eu passo muito mais de 60% dos meus dias na estrada, a gente tem que ver que nesse caso ir a um restaurante e comer porcaritos não é exceção, é regra. Se passou de 60%, meu amor, é regra, não é exceção mais não. Então, no meu caso, a minha regra não poderia ser isso. E para minha surpresa, inclusive, ficou mais gostoso e até mais barato. Sobrou até mais dinheiro para o shopping. Mulher gosta, né, de uma maquiagem, de um sapato, né, uma roupinha. Sobrou até mais grana para as feminices, digamos assim. Então, gente, o problema todo aí, a gente cai naquela coisa. O problema é ele não estar no cozinhar. Porque eu afirmo para vocês que hotel em um apartamento hoje, com os novos sistemas que existem, né, de Airbnb e outros, que já existem outros, inclusive cito até aqui, não é propaganda não, mas no Brasil, por exemplo, existe o alugue temporada, né, que aqui na Europa é o HomeAway, que é até mais barato que o Airbnb e super eficiente, eu uso há muitos anos, nunca tive problema, e existem outros, basta procurar na internet, sai mais barato até do que hotel. Porque para você ter uma ideia, as refeições feitas em casa, além de mais saudáveis, elas são mais baratas, elas pagam um apartamento onde você fica muito mais confortável, com muito mais privacidade, tá? E ali você come a hora que você quiser e o que você quiser. E aí, quando você quiser comer um bife de picanha, vai vir picanha, né, doutor? Não vai vir Verdade. picanha feita. Quando você pedir um molho se você quiser um molho, vinho, não sei o que lá, você sabe o que está ali, que você está comendo, o que você está... Né? Então, tem todas essas vantagens. Gente, se você não começar a tentar sentir prazer naquilo que te faz bem e que você tem necessidade, você vai ficar refém das suas luxúrias.
Verdade. Então, a gente tem que ter amor próprio, sabe? É claro que você vai aproveitar, né? É claro que você vai aproveitar, vai num restaurante sim, vai ter aquela tarde que você vai comer a comida típica sim. Você precisa comer, você vai ficar 15 dias na praia, você precisa 15 dias comer a comida típica do local, né? E há outras coisas. No caso dos nômades, gente, comida de nômade não é exceção, é regra. É regra. Então, é muito bonito falar que eu sou nômade, que eu trabalho pela internet, só que a vida da gente, aquelas viagens, elas não podem ser encaradas mais como viagem. E é assim que a gente mantém. A gente faz questão, sim, de supermercado, a gente tenta comprar ingredientes locais, porque aí a gente começa a saborear coisas diferentes do lugar que a gente mora. Nossa alimentação fica mais baseada, sim, em carnes, ovos. Gente, qual lugar do mundo que não tem ovos? Você falar Verdade. que você pode ir para algum lugar que não tenha uma carne de qualidade, vou citar até aqui na Holanda, porque não tem, eu concordo. Mas ovos, Então, né? Jojo, você deve fazer até aquela viagem em que a pessoa conhece os mercados, as frutas locais. Deve ser muito legal isso também, né? Por exemplo, se você for em São Paulo, você vai no Mercadão lá de São Paulo, vê aquela variedade de coisas. Não deixa de ser um tipo de turismo também, né? Sim, e eu fico apaixonada porque é o seguinte, essa mania da investigação, né? Essa mania da investigação, eu acabo ficando curiosa para saber a história do porquê daquele hábito alimentar. Gente, você acaba fazendo uma viagem cultural, né? Pelos sabores, pela história das coisas, pela tradição, porque, querendo ou não, a culinária faz parte da cultura. Né? Então você acaba entrando num workshop para aprender a fazer alguma coisa. Faço muito, entro em workshop para poder aprender as coisas. Dali, às vezes, eu tiro uma receitinha que dá para virar low carb, não sei o quê, e depois eu passo para frente. Né? Então, assim vai. A gente tem que transformar aquela coisa da necessidade em alguma coisa com um plusinho para ficar prazeroso. Parar de ligar a coisa, o nome dieta à tortura e estilo alimentar ou estilo de vida à tortura, porque não é. Perfeito. Tortura é sentir dor, é ficar inflamado, é estar doente. Isso é tortura. Excelente. Jojo, vamos dizer, eu me considero um beneficiado de Deus, porque não tenho nenhuma doença, eu tenho na família diabetes, pressão alta, era o caminho que eu estava trilhando e achava que genética era destino, até que eu acordei, né? E realmente hoje eu tenho uma meat-based diet, vamos falar assim, baseado em alimentos de verdade. Sou uma pessoa completamente desinflamada, porque eu não sabia que eu era inflamado, eu achava que aquele era meu normal, né? E igual a nossa querida Nutridados, né? Eu faço do meu corpo o meu laboratório e faço experiências em mim mesmo. Vou testar determinado alimento, determinada dieta e estimulo as pessoas a fazer o mesmo, né? E tem que ser assim mesmo. E gostei muito de saber, na nossa preparação da live, que você é uma das precursoras aí do movimento da comida de verdade, né? Você, JC Souto, a Paty Aires, são pessoas que eu já devorei o podcast deles, e sempre que lança coisa nova eu estou lá vendo. É muito prazeroso para mim hoje estar em contato com pessoas como você que foram os precursores de tudo isso, né? E como é que você tem visto isso aí no mundo, na Europa, essa multidisciplinaridade, esses diferentes movimentos? Como é que está agora o movimento da comida de verdade na Europa, no mundo, no Brasil? Qual o panorama que você traça? O movimento da comida de verdade, né? Como diz, eu volto a dizer, é muito engraçado, né? A gente fazer um movimento para que as pessoas comam comida. Não é engraçado? Gente, desculpa, mas eu acho muito engraçado. Mas Verdade. é.
É um movimento para que a pessoa coma comida. Bom, eu sou muito grata porque nessa minha busca, nessas minhas investigações, eu tentei fazer parcerias aqui na Holanda e eu tive muito sucesso, principalmente no meio acadêmico. Talvez porque eu tenha trabalhado no meio acadêmico aqui, sou aposentada dessa área, né? Então, eu já tinha alguns contatos, né? Toda a família do meu marido é voltada para o meio acadêmico e para ministérios aqui na Holanda, né? Diferentes. Então, assim, eu consegui muitos contatos. E eu consegui descobrir coisas maravilhosas, que, por exemplo, aquilo que a gente ainda estava engatinhando no Brasil, já acontecia aqui há muitos anos, só que de uma forma diferente. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o Dr. Enkel Kalpers, que foi o primeiro PhD em medicina evolutiva do mundo. É um cardiologista que ainda é professor da Universidade de Utrecht, né? E é o criador da Ur-Dieet, que no caso é a dieta ancestral, a dieta da caverna holandesa. Ele morou mais de 10 anos com tribos africanas. O período maior ele morou com o pessoal da Tanzânia, né, que aqui a gente chama de Tanzânia, né? Então ele tem um livro sobre essa experiência dele e ele passa muito isso. Então ele foi um dos ativistas aqui pela comida de verdade, não low carb, mas pela comida de verdade, de que ele não aceitava mais como cardiologista que no meio acadêmico pudesse ser pregado, né, saúde sem levar em consideração alimentação. Então, ele falava, nós somos preparados para combater a doença, mas nós não estamos preparados para pregar a saúde. E tem que haver uma união disso aí. Então, junto com o Dr. Fritz Muskit, que é da Universidade de Groningen, né, que mexe com medicina evolucionária e com toda essa parte evolucionária, se não me engano, né, após algumas perdas que nós tivemos de algumas pessoas muito queridas, né, se não me engano, há 3 anos atrás, né, alguns médicos suecos que, infelizmente, perdemos 3 da área evolutiva em um ano só. Se eu não me engano, hoje ele é a maior autoridade evolutiva que nós temos no mundo. Então, ir voltado para essa coisa, né, da alimentação ancestral, para a coisa da alimentação que nós chamamos no Brasil de paleolítica, né? E que o pessoal confunde com a paleo. Paleo é marca registrada, né? Não é um template registrado que não é mutável, nós não podemos interferir nele. Né? É igual Coca-Cola. Coca-Cola, dolinho pode parecer com Coca-Cola e ser cola, mas não é Coca-Cola. Então, dieta paleo é uma dieta específica, marca registrada do Lori Cordain, né? E todos os outros que dizem respeito a qualquer tipo de dieta ancestral, né? É paleolítica, é chamada de paleolítica. Então, eu gosto dessas determinações, doutor, porque eu quero até deixar isso muito claro aqui, porque eu sou muito implicante com isso. Por que eu sou? Fiquei implicante com isso depois de começar a fazer jornalismo científico, porque é o seguinte, você não consegue se comunicar rompendo fronteiras, independente de língua, de idioma, se você tiver ruídos na comunicação. O que são ruídos na comunicação? Eu estou falando de A, você está falando de B, a gente está conversando e está achando que a gente está se entendendo. Então, é mais ou menos como quando as pessoas falam assim, dieta low carb é dieta, sempre dieta limpa. Mentira, não é. Desculpa, mas não é. Por definição, ela não é limpa. Agora, é claro que ela é muitíssimo melhor e é o que a gente prega que ela seja feita de forma limpa. Só que a gente tem que deixar a definição clara, porque aquelas pessoas que fazem low carb, que inclusive são mais de 80% no mundo, que fazem low carb suja, nem por isso ela deixou de ser low carb, só porque eu quero que ela seja limpa. Verdade. Então, existe toda uma história, toda uma documentação também científica a respeito disso, que criam as determinações para evitar os ruídos na comunicação. Né? Comunicação em qualquer nível, pode ser política, científica, o que for. Se tiver ruído, ela não vai funcionar ou ela vai ficar prejudicada. Então, por isso que eu gosto das coisas muito, né? Perfeito. Então, essa questão
da gente lutar por comida não ultraprocessada, que é o que a gente chama de comida de verdade, em suas variáveis, aqueles que defendem com glúten, que defendem sem glúten. Gente, cabe todo mundo. Se você for parar para pensar, se você tirar o ultraprocessado, você já está num lucro louco de bom. Agora, o resto, a gente vai fazendo ajuste de acordo com a necessidade, né? Bom, aqui na Europa, o que a gente vê, por exemplo, em termos agora de low carb, em termos de estilo de vida, nós já temos duas grandes universidades aqui que têm departamentos inteiros de estilo de vida. Então, isso aí engloba desde alimentação, tudo o que você fala sobre ancestral, sobre low carb, do nosso estilo de vida na Europa, é multidisciplinar. Com exceção daqueles que são da moda antiga, entre aspas, que é o que a gente fala antes da dieta paleolítica vir à tona, né? Então, o que é essa turma? É a turma que, na verdade, começou principalmente com dieta cetogênica, né? Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, da Yvonne Lemers, que é best-seller desde os anos 80, aqui na Holanda, e que ela hoje, só na Holanda, que é um país desse tamanhozinho, que cabe, não sei se 17 ou 19 vezes dentro de Minas Gerais, então olha como que é pequenininha, só dentro da Holanda ela hoje tem registrado mais de 150 clínicas, que é o que a gente chama de practices, que trabalham com a dieta low carb dela, que é uma dieta que entra tudo, até pedra moída. É low carb, funciona, tem ajudado muita gente, e isso está desde os anos 80. Então, o que acontece? Aí a gente até cai numa coisa que todo mundo fala assim, então a Holanda é low carb. Não, não existe um único país low carb no mundo. Nenhum país do mundo é low carb. O que seria um país low carb? Um país low carb seria aquele em que a principal dieta passada pelo governo, Ministério da Saúde, passa lá para o pessoal que trabalha com nutrição, dietética, cada um chama de uma coisa, né? Que a principal dieta para emagrecimento, obesidade, principalmente aí o pessoal do diabetes, né? O Salter Blood, o que acontece? É low carb. Aí seria um país low carb. Não. O que nós temos hoje no mundo e que já está bom, pode melhorar, a gente quer mais, mas o que nós temos hoje no mundo são países como, por exemplo, a Suécia, a Holanda, a Dinamarca, que está dando um show de bola nisso aí, que permitem que a dieta low carb seja utilizada sem nenhuma restrição. Então, é aquela coisa, você tirou do submundo, né? Parou de chamar de dieta da moda, acabou com o preconceito, ela está ali naquela cartela em que qualquer momento você chegou no consultório, no practice do seu dietista ou nutricionista, né? Poucos países no mundo chamam de nutricionista, geralmente dietista. E ele pode te passar uma dieta low carb. Só que é uma opção, não é a primeira opção. Então, país low carb não existe. Existe, inclusive, uma matéria, né, equivocada, que foi escrita uma vez, que foi traduzida para o Brasil, falando que a Suécia é low carb. A Suécia nunca foi low carb. Inclusive, na Suécia, quando você entra no supermercado sueco, você acha um monte de porcariada low carb, tá? Super, hiper, mega processada, ultra processada, que é low carb sim, mas não, de jeito nenhum é a primeira dieta do país. Não é, não. É luta também. Nós temos lá o doutor Andréas, que está lutando bravamente lá com o Diet Doctor, mas ainda não é a dieta principal do país, tá? De jeito nenhum. E a mesma coisa acontece na Dinamarca, que inclusive para diabetes agora está quase sendo a mais indicada. Tá uma maravilha isso lá, está melhorando demais. Né? Só que aqui na Europa tem a pegada de sim ser uma low carb diferenciada do Brasil, porque eles têm a questão aqui dessa coisa de tentar restringir carne mais voltada para a política, que está influenciando na nutrição. Não vou nem entrar nesse assunto, porque esse é babado forte, mas então tem essa diferenciação, que é com aquela pegada muito, muito, muito voltada mesmo, apesar de ser low carb, com a pegada muito forte de estar não tão limpinha, né? E com uma certa restrição, não é restrição, mas com um olhar não tão liberal para as carnes, igual acontece no Brasil.
vamos dizer assim. Mas isso aí é por política, porque embasamento científico eu, pelo menos, ainda não encontrei. Né? Mas quem sou eu na fila do pão? Ninguém, porque eu não entro na fila do pão, eu entro na fila do churrasco. Né? Pronto. Somos dois na fila do churrasco. Na fila do churrasco. Nossa, inclusive, assim, se tiver churrasco, pode me chamar que eu vou, gente. Pronto, com certeza. Quando vier passear em Brasília, aqui, lá em casa, na casa do professor Diego, tem muito lugar para comer churrasco. Nossa, faço questão. Faço questão. Então, o movimento aqui, doutor, é assim: existe a possibilidade, sim, de forma alguma, é a dieta principal, é aquela coisa, digamos assim, tão popularizada que todo mundo sabe que é low carb. Não, isso de jeito nenhum, tá? Não é não. Mas nós temos muita liberdade, sim, para trabalhar com isso aqui. É claro que existem as profissionais que não se atualizaram, mas aí já é blá, blá, blá. Porque por lei está liberado, sim, pode trabalhar assim. Excelente. Jojo, a gente escolheu um último tema aqui, estilo de vida sem radicalismos. Eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo, tá? Só para... Tá, eu gosto. Eu gosto. Não há documentação científica que descreve todas as individualidades, por que que os templates muito radicais falham, e do seu ponto de vista, a carnívora não é radical? Não, eu acho assim. Eu acho que o radicalismo, ele é o oposto. Ele é achar que uma coisa serve para todo mundo. Seja ele carnívora, high carb, low fat, high fat, terra plana. Eu tinha que citar um terra plana, doutor, porque essa piadinha eu gosto de fazer. Não, tem razão. Então, eu acho que o radicalismo é quando você, que tem a sua individualidade, quer impor o que funciona para você e para as outras pessoas. Impor. Excelente. Uma coisa é sugerir, mostrar o caminho, né? Tentar conversar. Outra coisa é você impor. Tipo assim, se você, a bola é minha, se você não concordar comigo, a gente não vai jogar, né? Então, eu acho assim que esse radicalismo, tá? Principalmente, existe hoje um certo radicalismo, principalmente voltado para a área evolutiva. Tá? Então, fica aquela coisa assim, parecendo que está jogando um jogo de cartas e que a dieta que é voltada dos ancestrais é a carta mais forte que você joga na mesa. Só que aí entra aquela coisa assim como eu acredito que a medicina e todo o acompanhamento científico que eu faço, junto com esses profissionais, que inclui você, doutor, se não tiver um lado humano, a ciência não vai bastar. Inclusive, eu vejo o seu lado humano, que é muito forte, né? E agradeço em nome dos seus pacientes. Então, eu acredito mesmo, tá, gente? Até porque aqui nós somos educados com essa questão da multidisciplinaridade muito forte. Então, a gente não consegue dar esse destaque tão principal para a dieta, né? Ela é parte de um todo. Eu não consigo ver você querendo pegar uma pessoa que está com um estilo de vida todo arrebentado e querer falar com ela só de alimentação ancestral. E outra coisa também, existem certas coisas, tá, da alimentação ancestral, né, que a gente tem que levar em consideração, que mesmo a gente sendo o ser humano, aquela coisa toda, que não sei o que lá, que no último momento surgiu a industrialização, todo mundo está querendo saber disso, principalmente quem trabalha com a parte de documentação científica. Mas a gente tem que levar em consideração, vou citar aqui o Dr. Fritz Moffitt, que nós não somos mais aquelas pessoas, né, com aquela genética vencedora dos que moravam na caverna. Hoje, muitos de nós, como eu, por exemplo, que estou aqui nesse momento, que vem de uma genética, de uma linhagem, vamos falar assim, de uma linhagem, que tem lúpus, que tem doenças autoimunes, se não houvesse a medicina, eu não estaria aqui hoje. Então, vamos parar com esse purismo
de achar assim, eu sou uma Mulher Maravilha porque eu como comida de verdade. Então, a medicina entra sim. Você não estaria, a maioria de nós não estaríamos aqui sem uma penicilina, nós não estaríamos aqui se hoje não tivesse a insulina para os diabéticos tipo 1, ou em geral, se não tivesse o conhecimento de como usar isso aí. Então, digamos assim, você é o ser humano, né? O humano da caverna, você é. Só que você não é mais, obrigatoriamente, todos nós não somos, né? Alguns podem até ser, mas eu acredito que talvez até metade, ou sei lá, a maioria, não é o ser humano da genética campeã. Aquela pessoa que em momento algum precisou de um médico, da medicina, de uma vacina, né? Jojo, Ainda mais nesse momento, então, de uma vacina. então pela seleção natural, muita gente nem aqui estaria se não fosse a Eu medicina. não estaria aqui, doutor. Então, querer falar de evolução sem trabalhar com a seleção natural não funciona. E o que está contendo, digamos assim, está dando aquele apoio, aquela forçona para a gente estar aqui mesmo com a seleção natural, é a medicina, gente. Excelente. Então, Excelente querer esse ponto de distanciar. vista. É muito bom deixar claro esse ponto de vista, Jojo. Acho que ninguém nunca falou dessa forma aqui. Eu acho que ficou muito bom. Emendou algumas pontas que faltava, né, para o pessoal entender. Muito top, muito top. Dessa minha busca por vários países, né? Por exemplo, vou citar aqui, mensalmente eu rodava, agora não com a pandemia, eu rodava no mínimo 4 a 5 países todos os meses, levando a palavra. Então, nessa busca, a gente tromba com o pessoal extremista, com o pessoal radical, e é o radicalismo que eu brigo, que eles acham que aquela pessoa que segue um template paleolítico pode brigar com a medicina. Não pode. Desculpa, mas não pode. Então, até mesmo porque, geralmente, quem precisa disso para já uma terapia e tal, gente, você não estaria aqui. Começa por aí. Você já não estaria aqui. Então, eu tento levar, inclusive, a palavra da forma assim mais clara possível. Eu tento não usar termo científico, porque toda e qualquer pessoa que me ouvir vai conseguir me entender. Só que essas pessoas são as pessoas que, infelizmente, são mais levadas pelos radicalismos. Parece que seduz. E tem explicação até para isso aí. Mas, gente, preste atenção no que eu estou falando. Não separa uma coisa da outra. Já houve uma época, doutor, no nosso grupo mesmo do Facebook, tá, de dieta, o segundo que foi montado, porque o primeiro foi arquivado, que ele é o arquivo da história da dieta paleo e low carb no Brasil. Ele está arquivado, porque tentaram derrubar várias vezes e conseguiram uma vez. A gente custou para reaver o grupo. Então, ele está arquivado, foi montado um outro que está aí aberto. Nesse segundo grupo, ou seja, isso já foi de 2014 para cá, ainda continuaram acontecendo ataques, assim, quando um profissional de saúde ia lá e falava alguma coisa, aí falava assim, tá vendo? É médico, é médico. Porque se médico resolvesse as coisas, não tinha mais obeso no mundo. Gente, que papo que é esse? Me gente acorda. Uma coisa não exclui a outra, pelo amor de Deus. Então, essa é a parte que eu brigo com a questão radical. De achar que uma coisa vai funcionar para todo mundo, e eu considero isso, inclusive, mais uma busca da pílula mágica para o emagrecimento e para a cura de todas as outras doenças. Só que ao invés de estar numa coisa que está numa cápsula, né? Está num livro de um guru, está numa ideia de uma pessoa, está numa fórmula pronta que deveria servir para todo mundo. E não serve. Isso não existe. Verdade. Pronto. Respeitar as individualidades, né? E parar de achar que o que deu certo em você vai dar certo em todo mundo. Isso é o mais importante. É o que a gente pratica na modulação intestinal, né? Não tem receita de bolo pronta. Cada indivíduo que senta ali na minha frente tem uma busca diferente. E muito bom você ter frisado esses pontos, Jojo, porque e tão claramente, né? Deu para entender bem isso, né? E parar de
vão dizer, eu sou do time low carb, eu sou do time vegano, eu sou do time... Não é isso, gente. Até porque, a partir do momento que você colocou um selo em você, aí joga na rede social, eu sou low carb, você muda aquilo ali, você já perdeu sua credibilidade. As pessoas já vão falar, tá vendo? Ele tinha um selo e ele já não é esse selo mais. Então, eu costumo falar que eu não tenho dieta de estimação. É uma frase que eu já falei e eu friso sempre também. Virou uma briga, tipo briga de time de torcida de time de futebol, né? Então, aí o que defende isso briga com aquele ali e que não... Gente, na verdade, o meu chamado para as pessoas, né? Quando eu levo a palavra, o que eu imploro para as pessoas é o seguinte: abra os seus olhos, né, para um novo estilo de vida e assim que você conseguir, passa a palavra para frente. Vamos fazer uma corrente. Agora, o que você tem que ter em mente, o principal disso aí, o principal de tudo isso, é que a gente tem que entender que a gente não tem que brigar entre a gente, o cetogênico com o carnívoro, com o low carb, com o primal, com o cordenho ou não. Não é isso. Nós temos que nos unir em nossas nuances e individualidades e lutar contra a comida ultraprocessada como o principal alimento na mesa das pessoas todos os dias, várias vezes por dia. Perfeito. Então, a nossa briga é outra. A gente tem que se unir, cada um do seu jeito, né? E brigar com o que realmente é o nosso inimigo, com o que realmente está adoecendo as pessoas. Pronto. Maravilhoso, Jojo. Eu podia ficar aqui a tarde inteira contigo, mas eu tenho consulta, tem pacientes me aguardando daqui a pouco. As lives costumam ser à noite, mas como você está aí na Europa, eu falei, não posso perder. O dia que ela marcar, eu tiro um horário para a gente conversar. Muitíssimo obrigada pela concessão aí, inclusive, do horário. E desculpa, inclusive, tá? Não, de forma alguma. Essa flexibilização da sua parte. Muito obrigada. Foi enriquecedor, foi assim... Eu sempre aprendo muito nas lives, né? Porque eu tô nesse mundo aí tem um ano, menos de um ano, que eu também estou fazendo laboratório em mim mesmo. Tive recaídas nessa pandemia. Os 20 quilos que eu perdi, engordei 10 e agora estou lutando para perder esses 10 e ainda não estava no meu peso ideal. Então, a luta é contínua, né? Então, eu sempre peço para meus convidados, Jojo, livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, o espaço é seu. Bom, eu gosto muito do Dr. Sem Alê, né? Gosto demais do Urdiate, que é do Renko Kalkers, né? Eu sou apaixonada pelo Rob Volk, então todo e qualquer livro dele eu gosto muito, muito mesmo. E principalmente gosto de segui-lo. E existe um site que eu gostaria de indicar para vocês, que é na língua portuguesa, que foi o primeiro site em português, tá, gente? Que chama Lipidofobia, que é do Dr. José Carlos Peixoto. Gente, todas essas dúvidas básicas, eu acho que quando você lê o site do... E por incrível que pareça, é José Carlos também. E os dois são gaúchos. Quando você lê o site do Dr. Souto e o do Dr. Peixoto, os dois são José Carlos. Aquilo ali se completa que a sua cabeça faz assim. Uau! Então, eu acho, nesse momento, eu gostaria de fazer um alerta, que eu acho que os brasileiros, eles seguem muito os norte-americanos. E o mundo, né, low carb, e principalmente com a tendência ancestral, está muito mais do que o que os americanos estão cozinhando ali. Então, às vezes, a gente fala as coisas que não bate muito com os que americanos, eu tenho que me corrigir. Americanos, nós, sul-americanos, também somos. Os estadunidenses falam, né? Ou talvez melhor falar os norte-americanos, né? Porque inclui aí o Canadá também. Então, a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça da gente para o que é dito no mundo. Então, nós temos uma corrente muito forte hoje, que está vindo da Nova Zelândia, né? Nós temos aqui na Europa, né? Principalmente nos países escandinavos, nós temos uma corrente
muito legal. Não é que quer dizer que seja melhor. Eu acho que quando a gente consegue beber de várias fontes, a gente consegue abrir a cabeça. Então, eu acho que tem que parar um pouquinho com aquela centralização, aquela mania, infelizmente, que o brasileiro tem de ficar focado naquilo ali. Mas eu acho, então, que nesse caso, vou citar, inclusive, o doutor Andréas, ele escreveu um livro também, que é bom, que cita casos, que é muito inspirador, né? Nós temos vários expoentes, mas eu acho que de acesso para os brasileiros, eu acho que tem ele em português, se eu não me engano, são os livros do Rob Wolf, né? E gosto muito, em particular, também do site, se for para ser em inglês, do site do Bill Lagacos. Eu sou muito fã do Chris Kresser e do Bill Lagacos. Gosto muito dele. Sempre acompanhei. E ele é vanguarda em tudo, sempre foi, desde o princípio, sempre foi. Sempre. Antes ele era muito mal compreendido, ele era amaldiçoado. Hoje todo mundo está vendo que tudo o que ele cantou a pedra lá em 2013, por exemplo, ciclo circadiano, que ele já estava batendo nessa tecla em 2012, em 2013 ele já estava suplicando, hoje o pessoal já está aceitando. Então, ele está na frente do tempo dele. Ele realmente é fantástico. Excelente, Jojo. Como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros? Bom, eu estou sempre no Ciência Europa, né? Entre uma tretinha, uma piadinha, um meme e um artigo científico, eu estou sempre ali, né? E eu estou na Bases Plena, que junto com a Nutridados, né, que é a Tânia Alves, a Patrícia Tassinari e a Natália Santos, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Nós formamos uma plataforma para tentar levar o que a gente vê aqui na Europa, cada uma em seu país, né? Então, nós tentamos levar essa versão europeia, esse método europeu, para o Brasil através da internet. E o nosso jeito foi fazer isso através da Bases Plena. Então, ainda bem que nós temos um time muito legal e nós estamos muito felizes com o trabalho que a gente está fazendo lá. Então, o nosso site é o basesplena.com.br e é isso, eu estou sempre lá. Excelente. Quer deixar um recadinho final para o pessoal, antes da gente despedir? Eu queria deixar um recado. O meu recado principal agora, principalmente nesse período do ano, agora, apesar de que nós estamos em um ano de pandemia, então fica difícil falar de férias, né? Mas se fosse num ano normal, seria aquele período que a gente começa a dar os toques para as férias da garotada que vai para dentro de casa, e que tem pais que geralmente acham que férias é encher a mesa de porcaria para a criançada comer. Então, gente, o meu pedido para vocês é o seguinte: nós somos de uma geração, na verdade, eu acho que eu já sou de uma geração acima da maioria dos meus seguidores. Mas então eu vou falar, a minha geração e a dos meus seguidores, nós, infelizmente, nós não tivemos uma, digamos assim, uma correta educação alimentar. Mas a gente tem como parar toda essa tradição de passar esses maus hábitos para frente, né? Que fica parecendo que é uma coisa genética, mas na verdade é passada pelo costume, pelo hábito para os nossos pros filhos e sobrinhos e tudo mais. Então, eu acho que hoje, para quem quer pensar em ativismo, a primeira coisa que a gente tem que pedir para as pessoas é não passem isso para frente. Tentem passar a nova mentalidade para as nossas crianças. Né? Então, repense o que você vai fazer nas férias, o que você vai começar com esse sistema, que inclusive é muito forte na cultura latina, que é da recompensa através da comida. Né? Então, repense essas recompensas, todo esse sistema de trocar afeto por doce, principalmente. Né? Vamos quebrar essa tradição, porque se a gente conseguir melhorar um pouquinho a cada geração, né? Eu acho que a gente vai estar fazendo um movimento valer a pena. Então, esse é o meu pedido. Perfeito. Gratidão e carpe diem. Carpe diem, eu que agradeço. Eu vou colocar aqui, perguntaram o meu, deixa eu ver se eu consigo digitar com esse unhão nessa teclinha. Ixi! Pediram o meu, deixa eu ver se deu aí. Isso, a Carolina colocou aí.
para mim. Obrigada, Carolina. Então é isso, é isso. E eu quero agradecer muito mais uma vez a você, doutor, que está fazendo esse movimento lindo, levando a palavra também através do YouTube, né? Que no seu canal já tem informação de primeiríssima qualidade disponível para todo mundo poder assistir. Então, muito obrigada. A luta continua, né, Juju? A luta continua, ela não pode parar de jeito nenhum. Fica com Deus. Tchau, Fica com tchau. Deus, doutor. Muito obrigada. Tchau, tchau.